Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro. Então vamos dar início à nossa aula de Química Farmacêutica. Então, primeiro vamos iniciar com o nosso plano de ensino, que estou mostrando aqui para vocês. Assim a gente vai ver a classificação, no caso, né, da nossa disciplina. Para a alegria de vocês, é a última química que vocês vão ter durante o curso, né, o qual deve causar muitos sorrisos entre vocês. Ela é uma disciplina de 30 horas, né, no caso, no nosso curso semestral, nos horários de 19 a 21 horas e na sala do CD, aqueles que são presenciais. Os que são online, né, está tudo no portal do mentor. O objetivo dessa disciplina, basicamente, como o próprio nome fala, né, química farmacêutica, está envolvida com a química, no caso, muitas vezes medicinal, que nós vamos falar também química farmacêutica, mas está também o objetivo dela envolvido com o planejamento, o desenvolvimento e principalmente a estrutura, o estudo da estrutura química e atividade farmacológica, na qual nós mas a gente já tem farmacologia assim, mas a gente vai observar isso no caso no caso do estudo da química, no caso, e conceitos, no caso, químico-farmacêuticos básicos que a gente tem, né? Que nós vamos ver para poder você entender quimicamente como esse medicamento exerce o efeito de ação, tá? Não, mas a gente vê em farmacologia mecânica, sim, mas isso é a nível de interação, no caso, com o sistema biológico, né? Com o sistema. Aqui a gente vai ver como o próprio medicamento, e através da sua composição, ela vai conseguir exercer esse efeito. Aqui no seu cronograma das nossas aulas, né, onde iniciamos a apresentação do plano de ensino e uma breve introdução, no caso, aqui o que é química farmacêutica. Nossos procedimentos de ensino, eles são basicamente nossas aulas expositivas e material também através de videoaulas que estão postadas já no Mentor, e nossos acostumbrados mini-testes que vocês já ouviram falar. A nossa avaliação da disciplina, como outros professores já devem ter falado para vocês, constam das três avaliações, N1, N2 e N3. Aí a N1 ela vai ter uma atividade que ela vai valer 3 pontos, e ela tem que ser entregue, no caso, todo a via mentor, até o dia 27/8, tá? Que essa é a semana de atividades. Porém, a gente terá aula normal, porque você tem que entregar essa atividade até esse dia. Você já pode ir fazendo se você quiser. Ela já está, no caso, no mentor. E a prova teórica, obviamente. Também a N2 já não vai ter mais a prova unificada, que nós tínhamos antigamente. Ela vai ser também composta novamente por uma atividade, só que vale 3 pontos. Só que ela vai ser dividida em duas. Uma que vale 1,5 ponto e outra que vale outro 1,5 ponto. Tá? E a nossa prova. Mesma forma vai ser na N3. Só na N1, que é uma atividade que vale 3 pontos. Tá? Uma coisa importante é que você tem que estar acessando o mentor, pessoal. Se vocês não conseguirem acessar o mentor, é bom procurar a secretaria, no caso, para ver o que está acontecendo, o que está faltando. Às vezes uma assinatura, enfim, tem que ser regularizado, tá, pessoal? Enfim, bom, aí a somatória das notas, né, dividido entre 3, nos dá a nota final, que tem que ser acima de 7. As bibliografia, né, o material para vocês consultarem, eu vou encaminhar para vocês o material referente ao que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Tá bom? Então, pessoal, continuamos então com essa nossa primeira aula, que a gente vai falar sobre a introdução à química farmacêutica, entender um pouquinho o que se trata essa química farmacêutica, mas aí, conforme a gente foi falando agora há pouco, é a última química que vocês vão ter no curso, o qual causa alegrias, né, no caso. Mas beleza. Então, a gente vai fazer um breve histórico, né, um apanhado do que é essa questão da química envolvida nos medicamentos, tá? Então, para isso, a gente vai citar alguns personagens, no caso, que foram peças-chave para o desenvolvimento dessa química farmacêutica ao longo dos anos. O primeiro deles vai ser o Paracelso. Esse Paracelso, no caso,
ele foi o primeiro que definiu as questões, ele mudou praticamente a medicina, ela tornou ela é um pouco menos empírica, né, do que era naquelas épocas. Então ele no caso, planteou várias questões importantes, né, como que cada doença tem a sua própria etiologia, o agente patogênico, tá? E que através do uso de substâncias químicas que você obtém uma utilidade terapêutica, uma finalidade. Ele é o fundador, no caso da química medicinal, ou iatroquímica, que depois mudou para a química farmacêutica, tá? Ele nomeava as doenças de acordo com o remédio que usava. Isso que ficou assim meio estranho, né, no caso. Mas ele também é conhecido como o pai da farmacologia, tá? Em 1498, no caso, foi publicado em Florença o Receptário, né, que foi a primeira farmacopeia, no caso daquela época. Embora já tinha outras na história antiga, mas ela foi uma das mais atuais naquela época, que foi chamada de farmacopeia. Assim, também temos outro tipo de pesquisadores, isso a gente está falando no final do século XIX, como são essas quatro figuras importantíssimas na história dos medicamentos e da química medicinal ou farmacêutica, como é o caso de Paul Ehrlich, Charles Ernest Overton, Hans Horst Meyer e Charles Robert Rickett. Eles são importantes no desenvolvimento, né, que teve consigo a medicina através dos medicamentos. Eles definiram, né, alguns conceitos novos relacionados, como por exemplo na quimioterapia, né, que se tratava de uso de agentes químicos para combater organismos invasores sem prejudicar o hospedeiro, né. Eles foram os pioneiros, no caso, em correlacionar a primeira palavra assim, que a gente entende que é importante lembrar entre estrutura e atividade biológica. Isso aqui basicamente define a base do que é a química medicinal que nós vamos estudar. Outra coisa até interessante para vocês relembrarem é que o segundo aqui que a gente está falando, o Charles Ernest Overton, além, né, de ser um dos pioneiros, né, que a gente está falando nessa química medicinal, ele também foi um dos principais, os primeiros pesquisadores na área de membranas celulares. Então, pensa, ele foi um dos primeiros a publicar trabalhos envolvendo e falando sobre a constituição da membrana lipídica, sabe? Aquele que você estuda bastante, que é de camada lipídica. Foi ele um dos primeiros a tratar sobre isso. Então, a importância, no caso, é muito grande, né, no caso. Outro por falar assim, desse último que a gente está vendo, Charles Robert Rickett, foi o descobridor da soroterapia, no caso, e da anafilaxia, né, que sabemos que é um tipo de reação alérgica. Então, eles foram importantes no que tem a ver essa química medicinal ou farmacêutica. Assim mesmo, pessoal, essa química farmacêutica a gente define como a ciência que procura descobrir e desenvolver, através do que a gente fala, o designer, né, no caso, de novos químicos que possam ser úteis como medicamentos. Então, é o início do medicamento, essa química farmacêutica. É o desenvolvimento. Lembra no objetivo? O desenho, o desenvolvimento. E ela envolve algumas etapas, né? Envolve essas seguintes etapas, que é a síntese, a relação estrutura-atividade biológica, que a gente falou agora há pouco, elucidar também os compostos e a sua relação com o sítio-alvo, onde que ela vai interagir, ou seja, como que um paracetamol vai interagir em que tecidos, em que receptores, entendeu? Assim mesmo, a química farmacêutica ela tem uma missão importante, no caso, que tem a ver com o planejamento, descoberta, invenção, no caso de compostos biologicamente ativos. E normalmente isso a gente inicia a partir muitas vezes de plantas medicinais, tá? Assim também, ela também está envolvida com o estudo do metabolismo, a interpretação do mecanismo de ação a nível molecular. Outra coisa interessante também está envolvido na construção de relações entre estrutura química e atividade farmacológica. Mas para entender mais a sério isso que seria essa
química farmacêutica, ela não é uma ciência, no caso, específica, ela é multidisciplinar, já que ela trabalha com outras ciências como a física, a matemática, a química, principalmente a genética, a bioquímica e a biologia. Então, por o fato dela ser multidisciplinar, então você está vendo constantemente outras disciplinas envolvidas com ela. Conceitos importantes que nós podemos observar nela, nessa química farmacêutica, vão ser três principais. Você tem que saber, isso aqui é coração e chave da química medicinal. Primeiro, a introdução de um grupo, saber o que é um grupo farmacofórico. Tá? O que é um grupo farmacofórico? É aquele que você não pode alterar porque pode perder sua atividade principal. Todo composto, todo medicamento, ele tem, no caso, é um composto químico, obviamente. Né? Aí ele é composto por quem? Por carbonos, no caso, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, tem fluoro, tem cloro, tem sódio, enfim. Tem grupos funcionais, funções orgânicas, tem grupos hidroxilas, grupos carbonilas, carboxilas. Então, um desses aí é o que comanda a atividade farmacológica. Se você remover ele, esse composto perde ação. Por isso que a gente chama o grupo farmacofórico, que é aquele que tem o efeito envolvido. Tá? E a gente vai dar alguns exemplos clássicos disso. Outro é a relação estrutura-atividade, ou seja, atividade farmacológica ou biológica, que você quer falar. É também conhecido como REA. E se você muda alguma parte também da molécula, ela passa a ter outra atividade. Ela passa a ter outra atividade. Tá? Ah, mas professor, então, medicamentos podem mudar? Sim, quando a gente vai ver a história dos medicamentos, a gente vai entender que muitos desses medicamentos, eles sofreram mudanças. E isso, no caso, essa relação estrutura-atividade, no caso, vai depender também das ligações químicas que estejam envolvidas e o tempo que ficam ligadas. Né? Lembrando, por química orgânica, que elas podem ser também muitas vezes passageiras, essas ligações. Então isso também influi no medicamento. Outra coisa importante também que nós vamos ver é a classificação dos medicamentos de acordo com a química farmacêutica. Normalmente vocês têm de ter observado em outras disciplinas, no caso nas farmacologias, que eles têm diferentes tipos de classificação. De acordo, no caso com a química farmacêutica, teríamos, né, de acordo vários tipos de classificações, como por exemplo, por efeito farmacológico, nós classificamos os medicamentos em analgésicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, hipertensivos, antiasmáticos, enfim. Agora, de acordo com a estrutura química, se for a mesma, né, a gente classifica como penicilinas, barbitúricos, opiáceos, esteroides, catecolaminas. Agora, conforme outra classificação pelo sítio-alvo, aí são compostos que atingem o mesmo sistema no corpo, usualmente envolve um mensageiro químico. Exemplos, um antihistamínico, um medicamento colinérgico, ou anticolinérgico. E agora, pelo sítio de ação, a gente vê que eles são agrupados de acordo com enzimas ou receptor com o qual interage. Tá? A forma do fármaco, ela oferece modificações das propriedades fisicoquímicas, da solubilidade. Um exemplo claro que a gente pode ver se é lipossolúvel ou hidrossolúvel. Ela melhora a biodisponibilidade, no caso desse medicamento, para ele ser absorvido de uma melhor forma, e reduz, no caso, a toxicidade, que é uma coisa importante nos medicamentos, porque oferecem uma segurança maior. O emprego dos fármacos também ela vai se dar de acordo com o fornecimento de elementos carentes ao organismo, no caso. Prevenção também de uma doença ou infecção, para que você utilize os fármacos.
bloqueio temporário de uma função normal, a correção de uma função orgânica desregulada, uma destoxificação e também agentes auxiliares de diagnóstico. Os medicamentos eles podem ser empregados por essas causas. Tá? Aqui nas referências da nossa aula de hoje, pessoal, então, nesta aula a gente entra a falar um pouquinho mais sobre essa química medicinal, no caso, química farmacêutica. Mas para isso a gente vai lembrar algumas coisinhas que vocês observaram, no caso, durante a farmacologia. Desde o momento que o medicamento, ele, no caso, ele é administrado, e aí passa por aquelas fases, né, da farmacocinética e a farmacodinâmica, e olha que ainda tem uma última fase, que é a farmacêutica, na qual tem a desintegração, a desagregação e a dissolução, né, que é o momento na qual o composto é liberado, né, então o fármaco está obviamente em uma solução, e aí vai ter o processo de absorção. Esse processo de absorção, vocês já conhecem, né? O ATME, né? Absorção, distribuição e metabolismo e excreção, né? Que compreende a fase farmacocinética. Depois disso, ele vai entrar, no caso, o fármaco na biofase, na qual, o que a gente fala dessa biofase? É quando está envolvida na interação entre o fármaco e o receptor, tá? O fármaco sítio-alvo, por assim falar. E uma vez que ela interagir, né, e ser empregado esse fármaco, aí ele vai emitir uma resposta, né, e vai dar um efeito terapêutico para aquele paciente. A gente fala isso, né, no caso de fase farmacodinâmica. Só que para isso acontecer, a gente apresenta bastantes coisas importantes para elas serem discutidas aqui, né? Já que pode ter problemas, no caso, dependendo disso. Então, uma coisa importante para ver é que essa química farmacêutica, como a gente falou no início, ela trata sobre o designer e o desenvolvimento desses medicamentos. Para isso, quando você cria um medicamento, você parte de um problema, né? Como qualquer tipo tem um problema. Aí você vai, através do problema, vai definir os parâmetros para você, no caso, tirar essa dúvida através da pesquisa. Essa pesquisa vai ser através de um planejamento químico e um planejamento biológico, isso falando em medicamentos, tá? Então, colocamos nosso problema através do que? Conseguir substâncias químicas que elas possam interagir para tentar acabar com o nosso problema. E do outro lado, como essas substâncias químicas elas vão trabalhar com o ambiente biológico. Porque você pode encontrar uma substância que é muito boa, mas necessariamente ela não vai se comportar bem dentro de um ambiente biológico, tá? Então, no primeiro passo sempre vai ser uma pesquisa bibliográfica, no caso, e assim depois você vai desenvolvendo, no caso, essa pesquisa para tirar esse problema, né? Aí nesse passo, nesses momentos de desenvolvimento, você vai ter avaliar, no caso, tanto técnicas de uso na pesquisa, assim também métodos de síntese desse composto. Você, uma vez que você encontrar, você vai achar, vai estar uma patente, a patente o que você mais ganha, né, que é muito importante nessa questão. Aí você vai continuar com o desenvolvimento do seu projeto através de ensaios, tanto in vitro como in vivo, né, no caso. E depois vem, né, também outros tipos de estudos, como os farmacocinéticos, os ensaios clínicos gerais, a produção industrial e chegando, no caso, a mercadologia e a promoção, no caso, desse medicamento novo. Mas aí são 10, 15 anos, dependendo o medicamento, a estrutura, a molécula, né, que você vai trabalhar. No caso, quando a gente está falando, né, de agentes químicos, uma coisa importante que na química medicina trabalha bastante, porque são parâmetros fisicoquímicos que você tem que saber nesse agente químico. Um exemplo é a solubilidade, o grau de ionização, né, lembrando, né, quais são as características importantes, o tamanho e forma da molécula, que isso também influi bastante na entrada dessa molécula através, no caso, da membrana celular, e a estereoquímica, que também, né, isso aqui é um pouco mais química orgânica,
que você vê que uma imagem, né, dessa molécula ela pode favorecer, né, esse medicamento. Já no organismo, a gente fala bastante para ter cuidado, no caso, estudar bem as membranas biológicas, as barreiras anatômicas. A gente pode dar um exemplo aqui do piroxicam, um anti-inflamatório não esteroidal, família dos oxicam, na qual você observa que ele tem um pH, né, uma acidez, no caso, um pH de 6,6, constante de acidicidade, né, na verdade. E então isso, né, isso trabalha bastante, porque ela não vai ser absorvida facilmente no estômago, né? Ela vai ter que ser absorvida aonde? No intestino delgado. Então você observa que na mucosa gástrica, né, que tem um pH de 1, quanto que ele vai ser absorvido? Quase nada. Se ela foi na mucosa intestinal, já a coisa vai mudando, tá? For na mucosa intestinal, ela absorve, né, no caso, bastante. E no plasma, né, que é onde ela vai se encaminhar, que vai se movimentar mais rápido, né? E no tecido inflamado é a mesma coisa. Então, ela vai exercer um bom efeito. Só que o único problema é que ela fica muito tempo, no caso, o tempo de vida média dela é muito grande. Estamos falando 60 horas, aproximadamente. E isso é por quê? Devido a que ela fica muito tempo no plasma, né? E ela fica muito lá. Bem, então, vamos revisar um pouquinho sobre esse grupo farmacofórico e a relação REA, né, que tínhamos falado, a interação fármaco-receptor. Primeiro, o grupo farmacofórico, farmacóforo, também chamado, né, são alterações na estrutura do protótipo, já vamos falar aqui que é isso do protótipo. E elas estão envolvidas diretamente com quem? Na dimensão e conformação, no caso do esqueleto de carbono. Assim também tem a natureza, o grau de substituição, que também é uma coisa importante quando a gente fala, no caso desse designer de novos medicamentos, e a estereoquímica do protótipo. Protótipo, a gente já que estamos falando, tem bastante palavras sobre isso, ele é o primeiro modelo, a primeira molécula a ser testada. A partir dela, podem surgir vários tipos de moléculas análogas, como a gente fala. Temos um exemplo disso, né, no caso, o ácido barbitúrico. E depois, no caso dos barbitúricos, nascem outro tipo de medicamento, né, fenobarbital, o tiopental. E os grupos farmacofóricos geralmente são radicais presentes neles. Né? No caso aqui podemos ver um grupo aromático presente. Nesse outro, no tiopental, é característico um grupo, no caso, sulfidrila, né, já que é um grupo de enxofre, e outra série de carbonos presentes, cadeias, né, no caso. Aqui só para mostrar para vocês que através da estereoquímica, né, que a gente estávamos falando, que temos aqui na parte de cima, né, a asparagina. Essa asparagina tem essa estrutura molecular que normalmente a gente conhece, né, pela química orgânica. Se a gente observar as imagens dela, né, a estereoquímica dela, sendo uma R e outra S, ela já muda o quê? Muda o efeito dela. Muda os efeitos. Tanto que a forma R, no caso, ela oferece um paladar doce. E já a forma S, ela não oferece, não tem, ou seja, ela não dá o sabor, né? Ela carece, né, no caso, de um sabor. Então, por isso, a estereoquímica é muito importante quando a gente vai trabalhar ou vai desenvolver uma molécula. Aqui podemos falar de medicamentos, né, conhecidos que já ouviram falar, simvastatina, pravastatina, atorvastatina, a pitavastatina, rosuvastatina, né, que eles são medicamentos para o colesterol, eles são para o colesterol, viu, pessoal? Tá difícil a palavra. Então, aí observem como que ela vai mudando. Ela vai mudando somente em alguns compostos.
Se você vê a compactina, que foi a primeira que foi retirada, no caso, isso foi lá no Japão, né? Ela encontrou um fungo, né, no caso. E aí, curiosamente, era também um fungo penicílio, né? Porque naquela época todo mundo estava doidinho por achar, no caso, um medicamento que for, né, parecido com um antibacteriano, o penicílio notato, né, da penicilina. Então eles estavam testando em outros tipos de penicílio. E esse penicílio citrinum, no caso, encontraram essa substância, né, que é a compactina e que tinha esse efeito contra o colesterol, né? E aí nasceram, né, a época das estatinas, né? No caso, como normalmente a gente conhece, né? A simvastatina é uma primeira delas. Se você observa com cuidado as estruturas, você vê que elas são diferentes em pouca coisa, né? Somente aqui podemos observar sua presença de um grupo metila presente. Depois, elas são bem parecidas. Essa simvastatina. Se a gente comparar a simvastatina por uma atorvastatina, ela mudou bastante essa forma original dela. Outro caso que a gente tem a hidroclorotiazida, né? No caso, que é um diurético. Tá? Então, nesse aqui da hidroclorotiazida também, a gente nem pensava que ia acontecer de achar a hidroclorotiazida e que ela tivesse um efeito diurético. Então, né, você procurava outro, tinha outro exemplo, né, e a hidroclorotiazida, ela foi pesquisada com outro fim, mas o efeito diurético facilitou bastante, né, no caso, no tratamento de hipertensão arterial também. E assim temos outros exemplos de fármacos extraídos de fontes naturais, obviamente, né, temos aqui vários, na morfina, um, né, bem antigo, 1800, no caso cloranfenicol, né, antibióticos, pilocarpina, todos bem antigos, entre 1800 a 1980, que foram descobertos a maior quantidade desses medicamentos. Outra coisa importante para a gente relatar que muitas vezes não foram, quando foram feitos os estudos, os designs, muitos dos fármacos, eles não foram observados alguns aspectos como que a parte, no caso, estereoquímica e conformacional, como que a molécula se conforma, no caso, no ambiente. Então, isso trouxe alguns probleminhas, no caso, por exemplo, da talidomida, que nos anos 60 ela foi administrada, né, como um racemato, supostamente quando a gente fala racemato, né, ela é um tipo, uma estrutura conformacional muito melhor e obviamente, né, específica para trabalhar com tecidos. Ela foi excelente para o tratamento de enjoo matutino, né, no caso em mulheres grávidas. E aí observamos, né, no caso, a forma S, falando estereoquimicamente, ela foi a que provocou, primeiramente foi a primeira administrada, e ela teve, no caso, esse efeito mutagênico. Hoje em dia, né, nós encontramos que a talidomida ela mudou a estrutura, na forma R, né, tem um efeito sedativo e hipnótico, mas ela provocou teratogenicidade nas crianças que nasceram demais que tomaram esses medicamentos, ou deformações nos membros superiores e inferiores. Mas isso não deixou de ser um problema para algumas dessas pessoas, né? Se tornaram excelentes, como esse aqui, o Daniel, né? Nasceu em 90 e ele é um pintor, apesar que ele não tem os braços, tá? Como podem observar. E essas são anomalias que foram provocadas pelo enantiômero, no caso, esse talidomida, esse que estamos mostrando aqui. Assim temos também, né, exemplos de fármacos comercializados que são opticamente puros, né? Então são melhores. A partir deles nasceram também outros tipos de medicamentos, são opticamente puros, bem melhor que aqueles racematos que a gente falou antes. Amoxicilina, por exemplo, ampicilina, captopril, ibuprofeno, e eu observo as vendas delas, são muito grandes. Aqui as referências, né, referentes à aula, tá, pessoal?